Bom dia, gente bonita, tudo bem? O meu nome é Anne Sophie Bertrand, eu sou doutora em biologia, eu sou radicada no Brasil há 12 anos. Eu estudo muito a questão da alimentação natural, eu já vou explicar o porquê. E então, quando o Gustavo me procurou para participar do Congresso Nacional em Alimentação Natural deste ano, o primeiro, né? Claro que eu abracei a oportunidade, porque eu acredito que cada vez mais a gente precisa conscientizar a população, disseminar informação fundamentada sobre a relação entre a alimentação e a saúde. Afinal das contas, nós somos o que comemos, né? E isso é o pai da medicina que falou, né? Hipócrates, há muito tempo atrás, e parece que a gente se perdeu nos prazeres terrestres, né? Porque ser humano é um bicho extremamente sensorial. Nós estamos o tempo todo sendo guiados pelos nossos sentidos. E então, logo, né, nesse universo, nessa sociedade, eu vou falar, capitalista, né? Estimular os sentidos dos seres humanos acaba sendo como que eu posso dizer, uma virtude econômica, porque quanto mais estimulado, mais você volta para aquele produto e mais a empresa fica lucrando, né? Independente das consequências. É isso que a gente acabou perdendo um pouco de vista, é essa questão da integridade, né? De não necessariamente zelar pelo bem alheio, mas sim pelo rendimento financeiro da instituição. Então, realmente o foco meu hoje é falar dessa relação entre a alimentação e a saúde. Por quê? Porque não sei se vocês repararam, mas nós estamos numa sociedade enferma, nós estamos todos nós adoecendo. E como bióloga, eu posso sempre fazer o paralelo entre os sistemas, que eu tenho muito uma abordagem sistêmica, aliás. Um ecossistema é um sistema. O corpo humano é um sistema também. Então, o que acontece? Eu vi que realmente eu trabalho com essa questão dos ecossistemas e há muito tempo a gente está percebendo sinais de disfuncionamento, de degeneração e tudo mais. E daqui a pouco, né, eu acabei começando a estudar essa questão da fisiologia e dos seres humanos e de como reverter e o que é o caminho otimizado para garantir a homeostase, para garantir a saúde do organismo como um todo, né? E eu pude ver que realmente o sistema do corpo humano estava mostrando os mesmos sinais do que os ecossistemas. É degeneração, não conseguindo mais a resiliência às agressões externas, né? E logo mais tu pode ver que tem um problema de integridade. Por quê? Porque as leis que regem esses sistemas estão sendo desrespeitadas o tempo todo, tá? Então, eu pensei, mas o ecossistema é difícil, porque eu não tô sozinha morando nele, mas igual dá para mostrar o caminho, né, para as pessoas. Mas o corpo humano, cada pessoa é responsável pela que ela bota para dentro, né? Por mais difícil que às vezes seja tentar fazer a melhor alimentação possível, com certeza eu concordo em termos de gêneros, mas o que importa muito é a sua intenção, tá? Então, vamos lá. A população toda está mostrando sinais de degeneração. Então, são doenças autoimunes. O que é isso? O corpo agredindo. A repetição acaba realmente... o que eu posso explicar? Ele surta, ao ponto que ele começa a agredir a si mesmo, porque ele não faz mais a diferença entre o que é dele e o que não é dele, porque ele está em estado de inflamação tão grande que ele acaba se agredindo. Tá começando a proliferar absurdamente, né? Toda que é doença inflamatórias, toda que é doença crônica não transmissíveis, que a gente chama, né? Que são essas doenças assim cardiovascular, que são as doenças assim respiratório, do sistema musculoesquelético, enfim, tá realmente assim, hoje em dia você pergunta, tá todo mundo com familiares com câncer, tá todo mundo com familiares com diabetes, tá todo mundo com uma coleção de seres sofrendo de depressão, fibromialgia, doença de Crohn, diverticulite. Gente, tudo isso é decorrente da nossa alimentação, sabe? E o que mais mata no Brasil são as doenças cardiovasculares. Só para você comparar, no Brasil
São 160 pessoas, perdão, a cada 100 mil pessoas que morrem. Isso daqui são 820 pessoas por dia, não é pouca coisa. No Japão, são 42 pessoas a cada 100 mil. Ah, mas por que será? Né? Qual que é a diferença? Ah, é o clima, certo, a influência oceânica no Japão, com certeza, mas a alimentação é bastante diferenciada, né? E a obesidade é alguma coisa que a gente está observando, né, que está crescendo muito devido à má alimentação. Hoje o mundo, principalmente a sociedade ocidental, desse lado do Oceano Atlântico, está simplesmente assim tomado por uma epidemia de obesidade. São pessoas de muito sobrepeso, em estado de obesidade mórbida, desnutrido. Isso que é o fim da picada. A pessoa está enorme e não tem o mínimo necessário para ter saúde, né? Então, quer dizer, o cérebro dele fala, manda mais, eu não recebi o que eu precisava, manda mais, manda mais. E isso está custando muito caro para todo mundo. Nós estamos pagando pela degenerescência alheia, entende? Então, assim, o que mais mata no Brasil é o mosquito da dengue? Não é, nunca será, tá? São as doenças cardiovasculares, é colesterol, é o cigarro, é a obesidade, é a hipertensão. Isso sim, tudo na faixa de 30% para mais, tá? Então, isso tudo é associado aos hábitos alimentares, aos hábitos de vida de modo geral. Mas aqui nós vamos focar especialmente na alimentação, né? E realmente esse diabetes, que a gente vem ouvindo falar tanto, tipo 1, tipo 2, né? A gente pode ver rapidamente as diferenças, mas assim, ele vem associado com a obesidade, tá? Tanto que tem um mapeamento, tem um livro que isso aí que se chama Diabesity, que é Diabetes com Obesity, e realmente assim, tem a ver com esses dois sintomas, eles acabam caminhando de mão dada. Mas nem por isso todo diabético é uma pessoa que está de sobrepeso. Vamos dizer que é um precursor à obesidade, mas você pode muito bem desenvolver diabetes com outro perfil de índice de massa corporal, né? E só para vocês entenderem, no mundo, a cada 10 segundos, uma pessoa morre de diabetes. E mesmo assim, eu venho dizer para vocês que diabetes não é uma doença. Diabetes é um sintoma de um corpo agredido. Mas como assim? Como que a gente agride o nosso próprio corpo? Inflamação. Inflamação vai fazer com que o corpo precise nos falar que ele está sendo agredido, que a gente precisa parar com aquele hábito. Logo o diabetes aparece, tá? E como que a gente está agredindo? Bom, vamos encarar a nossa alimentação de modo geral. Eu sempre uso essa comparação que tem uma marca de fast food, a mais conhecida no mundo, aquela amarela e vermelha lá. Ela entendeu muito bem como o ser humano funciona. Quando ele tá com muita fome, ele quer muito gordo, muito doce e muito salgado. Ali é o cérebro reptiliano que rege isso daqui. Ele tá nem aí, ele quer e a gente é compulsivo. Os lanches servidos são extremamente carregados nessas três coisas. E acontece que na fisiologia do corpo humano, essas três coisas são extremamente irritantes, extremamente inflamantes, tá? Então, eu costumo falar que o açúcar é pó. Aí as pessoas ficam chocadas, né? Porque na sociedade, quem faz uso de cocaína, o tal do pó, é muito condenado. Nossa, esse daqui... Mas a gente dá açúcar para as nossas crianças na primeira festa de aniversário. Primeira oportunidade. Aliás, todos os rangos sempre contêm umas colheres de pó. E no corpo é a mesma resposta fisiológica. Logo, não tem como um corpo que fica recebendo pó todos os dias ficar extremamente viçoso em termos de vitalidade, né? Então, o problema da nossa sociedade, além da obesidade, além dos hábitos inadequados, além como que eu posso dizer, da sedentariedade, né? E o consumo dessas substâncias irritantes, tá? Então, só que assim, a notícia boa é, como eu falei pra vocês, o diabetes não sendo uma doença, e sim um sintoma de um corpo agredido, existem caminhos naturais para revertê-lo naturalmente dentro de 21 dias. O próprio Dr. Gabriel Cousens escreveu um livro a respeito disso, né, que é a cura do diabetes em 21 dias. Hoje até o livro existe traduzido para o português, através da alimentação viva. E esse é o nicho
no que eu me encontro. Por que eu acabei descobrindo isso tudo? É porque isso eu acabei estudando, na verdade, faz uma década que eu estudo isso compulsivamente. Mas eu, francesa, nasci lá, vivi 20 anos na França, nós estávamos se alimentando de forma muito inadequada. À base de produtos animais o tempo todo, muito álcool, muito café, tá? Muita gordura, açúcar, como todo mundo. E eu acabei, mesmo não tendo sobrepeso, desenvolvendo disfunções corporais típicas, características de adultos depois de 50 anos. E eu falei, como assim? Eu pratico esporte, eu não tenho sobrepeso, eu não tenho nem 20 anos na cara, como que eu tô assim, né? E aí eu acabei agora eu digo, a partir de 2008, quando eu comecei a estudar e que eu vi a realidade, eu falei, mas o problema era esse. E eu juro pra vocês que com 32 anos na cara, eu tinha muito mais saúde do que quando eu tinha 20 anos. Que paradoxal, não é? Então, assim, essa vivência me fez tomar consciência de uma realidade tão chocante, tão inconveniente, que eu falei, eu não posso ficar com isso só pra mim. Eu tenho que passar isso pro mundo. Então, desde 2008, compulsivamente, eu vou nos postos de saúde, eu vou nas salas de aulas, nas faculdades, eu dou oficinas práticas na comunidade, nas salas de gastronomia, nos centros, aonde der, eu faço isso. Porque as pessoas não têm noção. Elas acham que um copo de refrigerante não dá nada. Aquele pedacinho de bolo, não seja fresca, por favor, não vai matar você, entende? Mas eu sou muito fiel ao que eu entendo, que nós somos o que comemos. E quanto mais a gente voltar para alimentos que são extremamente íntegros, mais a nossa saúde vai retratar isso daqui, tá? Então, assim, o meu objetivo quando eu cheguei no Brasil era assim: eu estou sozinha, eu não tenho renda. Quando eu cheguei, né? Eu não tenho família aqui, eu não tenho plano de saúde, eu não posso me permitir o luxo de adoecer. Porque logo que eu cheguei, eu adoeci e eu cheguei com sintomas de meningite no posto de saúde. Como eu não tinha plano de saúde, eu tive que esperar todos os caras que tem passar na minha frente. E quando eu cheguei, o médico generalista lá, muito apático, olhou pra mim e ele falou, Falei, eu tenho isso, tô passando com esses sintomas aqui. Ele falou, o que você tem? Dá pra fazer uma análise de sangue. E tipo, virou as costas e foi com isso. E aí teve a revelação. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui, gente? Isso não é assim que deve funcionar. Eu sou bióloga, eu posso entender. Então eu comecei a me atracar como que é que o corpo funciona, o que é que o corpo precisa. O corpo, ele, por fractal, que seja a célula, o órgão, o corpo como um todo, ele funciona com combustível. Todo o sistema tem uma energia entrando. Qual é a natureza da energia entrando? Açúcar. Como assim? Adenosina trifosfato. É um açúcar. Só que a gente não pode confundir. Tem vários tipos de açúcar, tá? O açúcar que se encontra na natureza, que o corpo, ao comer uma maçã, vai saber aproveitar para fazer funcionar seus sistemas no metabolismo como um todo, o pó refinado, industrializado, extremamente concentrado. Ele é uma bomba para o organismo. Ele é extremamente concentrado, então ele é extremamente tóxico. E o corpo não sabe o que fazer para se livrar dele. E nós colocamos isso em tudo que a gente come. Então, você entende, né? Mas, bom, enfim, e por conta disso, eu acabei realmente, assim, me profissionalizando nesse tema da alimentação saudável. Tá, ok, agora eu entendi. Quais que são os vilões, né? Os vilões da nossa alimentação, tem uma nutricionista que fez até um sistema de listagem dos piores alimentos. O que são os piores alimentos? Veja bem, sorvete, salgadinhos, pizza, batata frita, salgadinho de batata, né? O bacon, cachorro quente, os refri. Peraí, não é isso que a população está comendo? Acho que é isso sim, né? Então, realmente, assim, a gente precisa muito rever todos os nossos hábitos. Eu não sou a única a falar, graças a Deus, tem pessoas, até profissionais de saúde, aqueles credenciados, que começam a falar isso daqui. Então, eu fico muito, muito, muito feliz, sabe?
Realmente essa coisa de sobrepeso não é uma coisa genética. Depois que a gente descodificou o genoma, a gente viu que não era uma coisa, meus pais eram assim, então não tem que fazer... Não, isso não é a verdade. Tem mais de 400 genes que regem essa questão do peso. Então, eu acredito muito mais na epigenética, que são, na verdade, todas essas coisas. Epi é além, né? Do lado de fora, genética. Ou seja, a sua história de vida, as condições em que você foi criada, tudo que você vem trazendo, seus ancestrais, tudo isso, e a sua energia, a sua personalidade, como que você fica, né, interagindo e tudo mais, isso vai interferir muito mais com o seu peso do que as outras coisas. Mas lembre-se que os maiores números de óbitos, eu sempre mostro uma tabela, mas ela é dos Estados Unidos, o Brasil é igual, tá? O maior número de óbitos corresponde a óbitos decorrentes de má alimentação ou de erro de medicação, tá? Isso daqui são milhões de pessoas. É muito sério, sabe? Então, realmente, nós somos bichos sensoriais, a gente tem esse apego pelo doce, pelo salgado, pelo gordo, então é difícil. Mas, assim, mudanças alimentares podem acontecer. Dentro de 21 dias a gente consegue alterar essas redes neuronais que a gente acabou fortalecendo, sabe? Que coisa gostosa, 5 vezes 3, 5 vezes ao dia, eu tenho fome, eu vou comer aquela coisa. E aquele positive feedback, sabe? Delícia, delícia. Aí você cria rodovia neuronais, aquele produto você quer mais do que tudo. Mesmo que seja um veneno. Eu sempre falo, você gosta daquela comida? Ela não gosta de você, esse aqui é o problema. Então a gente gosta daquela coxinha, a gente gosta daquele café com leite e açúcar, a gente gosta daquele pastel de carne moída, a gente gosta dessa coisa, mas na verdade a gente tem uma coisa, tudo é química, tá? Hoje em dia, quando eu vejo assim uma bancada linda de folhados verdes escuros que eu coloco no meu suco verde, eu babo, literalmente eu babo, como eu babava antigamente ao cheirar o cheiro de um churrasco. Hoje eu tenho ânsia de vômito. Mas que isso, eu tô cuspindo? Não, eu tô reconhecendo que eu vim disso, eu agradeço por tudo que me trouxe, mas eu sei que aquilo ali não me faz bem. E não é porque eu sou fresca, é porque o meu sistema fisiologicamente não é feito para isso, entende? E eu acabei me dando conta. E para isso eu tive que parar, dar um tempo para poder perceber que realmente não era isso. Então, assim, alimentação a serviço da saúde. Que tá? Agora eu quero cuidar de mim, o que eu vou fazer? Para você cuidar do seu corpo. Tipo, você entra numa casa cheia de coisas, cheia de entulho, cheia de lixo, cheia de tudo. O que você tem que fazer num primeiro momento para deixar uma casa zero, assim, aquela casa deliciosa de você ficar? Você vai ter que tirar o lixo, você vai ter que limpar profundamente, você vai ter que esvaziar lá ao máximo e colocar para dentro depois só aquelas coisas maravilhosas que você quer para o seu viver, não é? Então a gente chama isso daquele termo popular ultimamente que é detox, né? A desintoxicação. Por mais que ela está sendo popular, ela não é mole, sabe? Eu conheço gente que começa e nem termina. Porque não é mole, é tal da crise de cura, né? O que acontece? Quando o seu corpo ele bota toxina para dentro, ele tem alguma resposta, mas ele é um bichinho tão inteligente que ele acaba armazenando, insistindo, colocando lá no seu sistema de excreção, de empedrada, para não causar tantos danos para você, para o seu funcionamento como um geral. E aí tá, beleza, agora você tá lá abrindo as janelas, pegando a vassoura, tirando tudo e jogando a água para o lado. E aí o que acontece? As toxinas ficam soltas no seu sistema de novo. Nossa, aí sim, joga tudo para a corrente sanguínea de novo e dá. É dor de cabeça, é sintoma de gripe, é a pele tudo ressecada, é diarreia, é vômito. Não é bonito, não é bonito. E quanto mais intoxicada, mais pesado fica. Mas quanto tempo vou ter que aturar isso? Depende muito do seu organismo, depende muito do grau de intoxicação. Mas eu não vou querer passar por isso. Gente, depois da tempestade vem o céu azul e o sol brilhando. E quem já fez uma descarga hepática, por exemplo, sabe... Parece que a gente volta a viver, tipo, depois até o branco dos olhos volta a ficar mais branca, a visão clareia, a gente fica melhor, né? Então, assim... Tem vários caminhos para você fazer essa desintoxicação. Tem gente que vai para os jejuns, tem vários tipos de jejuns, tem jejum de água, tem jejum de sumos de frutas e vegetais,
tem jejum que você pode, assim, utilizar alguns produtos que a gente chama de superfoods, mas eu sempre falo, não se improvisa uma desintoxicação pesada sozinho. Não se improvisa uma alteração dos hábitos alimentares sozinho, sabe? Se eu estou estudando desde 2008 compulsivamente e ainda erro, eu não acho que eu sou a mais idiota das pessoas, mas também não acho que eu sou necessariamente, sabe, que eu tenho conhecimento de tudo. Então, assim, bastante humildade, peço orientação aos profissionais, eu mesmo oriento pessoas, mas assim, na luz do que eu sei, entende? Então, assim, eu uso muito alimentação viva, eu uso produtos orgânicos, eu uso água de boa procedência, bem filtrada, eu uso muito minhas queridas plantas alimentares, plantas medicinais e as plantas alimentícias não convencionais. Por quê? Porque isso é vitalidade. Porque a alimentação, tal como é vendido no mercado, ela é muito simplificada e ela é muito envenenada. Então ali não tem mais o que o seu corpo precisa. E tem duas maneiras que o cérebro consegue saber que você alcançou a saciedade. Um é o tempo, não sei se você sabia, mas depois de 20 minutos, por isso que eles falam, come devagar, mastiga bem, ele vai dizer, não, chega, alcancei o que eu queria, muito obrigada. E o segundo é que quando você engole a sua comida, a nutrição contida nela, o seu cérebro ele vai recebendo essas informações. E se você come calorias vazias, que é o grande drama da nossa sociedade, ele vai falar, peraí, eu não encontrei o que eu queria, manda mais, manda mais. E aí você acaba comendo além da conta. Então, assim, o universo da alimentação viva, para quem está do lado de fora, parece uma coisa, como que eu posso dizer, simplificada, cheia de restrição, sem graça, sem gostos, sem possibilidade de compartilhar com a comunidade, porque as pessoas não comem assim mesmo. Então você vai ter que cair fora de todas as comemorações, você entende? Então, assim, tem uns desafios muito grandes. Depois que você passou as crises de cura, você fala, yeah, eu passei o pior. Gente, você não passou o pior. O pior, eu acho que dentro dessa alimentação viva, que é uma delícia, eu recomendo, o seu corpo vai ser uma beleza, você vai ter um sono de qualidade, o seu cabelo, sua unha, a sua pele vai retratar, assim, uma disposição. Você vai provavelmente se destacar em termos de condição e de disposição em relação às pessoas que, na sua volta da mesma idade, por exemplo, sabe? Então dá muito vontade de contaminar os outros com esse entendimento das coisas. Só que não dá, porque cada um tem seu momento. E o que acontece? Quando você muda, você acaba impactando os outros na sua volta, mas não por querer, só porque sua vibração mudou. E as pessoas ficam incomodadas com essa mudança. E elas acabam meio que fazendo bullying em você. Então umas reflexões e... Ah, não, essa daqui ela não come nada, não bebe nada, não vou convidar não. Sabe? Ou tipo, você tá aí contra meu próprio pai. Fala, nossa... Você só come aquele ali, só come aquele alface, aquele mata lá, você virou cabra? Daí eu olho pra ele e falo, tipo, você tem que usar muito o humor, porque pessoas incomodadas vão começar a ficar comendo seu cérebro. Pior, então, são os familiares. E não é por mal, é porque eles não reconhecem mais vocês, então eles não conectam mais com a comida, eles se sentem incomodados, porque se eles reconhecem a benfeitoria do que você está fazendo, eles vão ter que mudar também. Isso eles não querem, entende? Então, respeite. A técnica é isso. Sempre procura dar o tempo do seu corpo fazer a desintoxicação. Essa detox que eu falei pra vocês é uma coisa consciente para marcar o momento na sua vida para começar a nova vida. Mas o seu corpo, esse bravo corpo maravilhoso, ele faz isso todos os dias, todas as noites. Ele pega a pá, pega a vassoura, pega o pano e ele sai a limpeza na labuta a noite inteira. Enquanto você dorme, ele tenta fazer essa limpeza, tirar o excesso de toxina e tudo mais. E quando você acorda, você já mete o café preto, você já mete o pão branco, você já mete o que for que seja. Ele não teve nenhum tempo de jogar o lixo, que você já joga bastante pra dentro de novo. Então ajuda ele de manhã, bota um limãozinho, uma aguinha, bota seus rins para funcionar. Por quê? Porque o seu corpo, lembre-se, é um sistema. Não sei se você sabe, mas são 100 trilhões de células e 2 líquidos intersticiais. O que você talvez não sabe, e o que o seu médico muitas vezes não considera, é que esses 2 líquidos intersticiais é o sangue, que a gente super ouve falar, você está doente, vai fazer exame de sangue.
Só que o sangue é a dimensão feminina, ele nutre, ele regenera, ele faz a voltinha do seu corpo em um minuto. Ele é muito fácil de limpar. Agora, qual que é outro? 75% dos fluidos intersticiais, a gente nunca fala dele? Pois é. Esse daqui é a linfa, meus queridos. E a linfa é o esgotão do seu corpo. Todo. A célula também, ela produz lixo. Ela come carga, desculpa a expressão. E vai para onde? Vai para a linfa. Mas qual que é o pH desses lixos celulares? 3. Tipo quimioterapia, sabia? Então a linfa, ela vai das caçambas, que são os linfônodos, que você tem mais de 5.000 pelo corpo, ela vai coletando essas caçambas de lixo, ela entrega para os gânglios, que são tipo, né, o setor acima disso, e vai para os rins, para o sistema excretor, tá certo? Quando chega nos rins já é o pH 6, muito mais manejável, né? Só que o que acontece? A gente fica saturando a nossa linfa. Aonde tem sangue tem linfa, tá? Mas a gente fica saturando a nossa linfa de toxina. E aí, não saindo, o que acontece? Sobrecarrega os rins. Logo mais os rins, como a gente não, além disso não bebe, eles acabam saturando também. Aí fica por conta do nosso terceiro rim. Mas qual que é o terceiro rim? A nossa pele, que é o maior órgão de desintoxicação do corpo. Por isso que, quando a pessoa vem pra mim, ela fala, tenho rosácea, eu tenho dermatite, eu tenho umas placas vermelhas, eu tenho micose na unha, eu tenho umas coisas, umas reações, umas coisas. Tu pode ter certeza que isso quer dizer, querida, eu tô tão lotada de toxina que a minha pele, já quer dizer, os 2 primeiros rins já não estão filtrando mais. E o terceiro, nosso rim, ele está saturado, que está saindo, jorrando ácido por todo lado. Por isso dessas manifestações cutâneas. Então a gente tem que cuidar muito. Uma coisa que tu pode fazer, que é muito massa, e muito simples, ao alcance de todo mundo, se chama escovamento a seco. Tu pega uma buchinha vegetal de boa procedência, produzindo no seu quintal, e aí você vai massageando a sua pele. Não precisa apertar feito uma doida. Vai massageando bem de leve, como uma carícia pelo corpo inteiro. Começa pelos pés, faz o movimento circular subindo, vai, né, onde você sabe, celulite é muita toxina acumulada também. Então vai passando assim, sempre rumo ao coração, tá? Passa pelo corpo inteiro, aí a parte de cima também você faz, aqui, vai pros, aqui, os braços, mesma coisa, e vai rumo ao coração. E fica massageando, sempre antes do banho, faça isso para tu ver uma diferença. Vai auxiliar muito o seu corpo, porque a linfa, ela não anda facilmente. Então as toxinas estão tudo ali e fica parado. E aí você só fica jogando mais para dentro, jogando mais para dentro, jogando mais para dentro. O que isso dá? Inflamação. Qualquer doença começa com inflamação. Então faça isso, sabe? De manhãzinho, fica no limãozinho, ativa os seus rins. Começa a funcionar esse sistema de excreção. Bota para fora as toxinas. Aí faça esse escovamento a seco. Depois faça um suco verde. Suco verde, assim que eu digo, com plantas alimentícias não convencionais. Coloca umas ora pronobis, umas folhas de batata doce, umas folhas de limão, uns dentes de leão. Bastante salsinha orgânica para reposição do ferro. Tá todo mundo com carência. Tem mais de 25% da população que está com carência de ferritina. Bota ferro para dentro. E aí com o limão que você acabou de tomar, vai enfiar mais esse ferro para dentro. Eu juro pra vocês, assim, tipo, eu tenho muita disposição. A minha bebê, ela foi criada com uma alimentação viva. Eu, na gestação, tava na alimentação viva, tomando aquele suco que eu falei pra vocês, que eu, sabe, essas folhas verdes eu babava. Quando você tá com carência, a natureza fala. A minha bebê nasceu com uma saúde excelente, com 4,150 kg. E ela nunca teve uma doença. Ela vai comemorar 2 anos agora. Então, assim, a natureza, ela dá pra você tudo que você precisa. Não entra na neura de, meu Deus, eu tenho que tomar um monte de suplementos, porque essa alimentação viva... A alimentação viva tá cheia de coisa boa. Tem nutrição pra caramba. Nada foi destruído pelo calor ou pela manipulação industrial. De que você tem medo? Isso tudo foi lavagem da cabeça, porque eles estão perdendo clientes, entende? Mas a natureza, ela não tem nada a ganhar em você se cuidar, em te oferecer o que ela tem de melhor pra dar. Nós somos natureza. Então, assim, o que é muito importante é você sempre, né, ir por esse caminho. Eu não consigo fazer alimentação viva o dia inteiro. Não tem problema. Faz pelo menos até meio-dia. Ou, de repente, né,
Tenta mudar uma refeição por dia. Esse mês eu vou tentar firmar o meu suco verde da manhã com limãozinho e depois só ficar na fruta até meio-dia. E aí, mês seguinte, de repente, minha janta não precisa ser uma coisa tão grande, então vou fazer uma supervitamina e uma saladinha de leve, aí um chazinho antes de dormir, e tá bom. E aí, de repente, você nunca vai ficar 100% na alimentação viva. E tudo bem. Tenha atividade física, transpira. Ajuda a pele a tirar essas toxinas através dos seus poros. Então, utiliza o calor, transpira, massageia bem, faz escovamento a seco, utiliza o quente e o frio do seu banho, termine com frio para fechar tudo. Utiliza um pouco de vinagre de maçã na sua água para enxaguar o seu cabelo, para ficar incrível. Enfim, e sobretudo, gente, a alimentação natural, para você alcançar a saúde otimizada, eu acho que é a melhor coisa que tem. Porque ela nutre, ela é que traz a nutrição. Ela vai dar para vocês, então, sabe, um trânsito intestinal fantástico. Seus problemas crônicos vão sumir. Você vai ter realmente um corpo que provavelmente você nem sabe que tem. Tudo isso é muito importante. Movimente-se. Respira. Essa é a principal forma de desintoxicação. Botar prana para dentro. Eu sempre falo, é prana, é Deus, chama isso como tu quiser. Nós somos isso daqui. Quando você inspira, você bota a vida pra dentro. Então visualize ela passar por todos os seus órgãos, todos os seus cantinhos. Vai tirando as teias de aranha e vai se amando muito. Trata-se como seu melhor amigo. A gente é muito duro porque a sociedade é muito julgamental, muito ignorante ainda. Bota amor pra dentro, tá? A gente tende a ser muito duro conosco. E se você passar, quando você bata assim o olho em você no espelho, ao invés de pensar, essa ruga nova, essa pereba aqui, eu fiquei mais gorda, tenta falar, nossa, hoje você tá incrível de linda, né? Tipo, sei lá, e importante falar você pro seu nome, assim, eu te amo muito, você é a pessoa mais importante do meu mundo, sabe? E vai firmando os seus olhos, porque hoje nós estamos num momento que a gente precisa de muita integridade, de muito amor no coração, de verdade. Mentir para os outros pode ser fácil, mas mentir para você mesmo é impossível. Então, dê esse amor. E quanto mais você se encher de amor, vai ser muito mais fácil para dar amor para os outros na sua volta, tá? E isso, a alimentação viva, além de todas as vantagens que eu falei para você, o mais forte que eu encontro é a nobreza, a sutileza do seu padrão vibratório que faz com que seus pensamentos são não superiores, porque eu não gosto dessa ideia de se comparar, mas eles têm uma nobreza, eles têm uma sutileza, tem muita luz nisso aí. Então, aproveita disso para tentar difundir a sua luz, disseminar esse tipo de vibração que o planeta precisa, a família humana precisa muito. Então, não é pra gente ser arrogante, não é pra gente querer se impor. Quando você vai num ambiente de comemoração, traz uns quitutes, assim, com muito amor. Fica na sua. Não fala, um bolinho cru e tal, e não tem isso, não tem. Eu fiz uns cookies pra vocês, eu fiz uns bolinhos. Eu fiz uns... O que for que seja, vocês vão adorar, entendeu? Então, é isso. Um grande abraço do lado do coração. Eu espero que essas informações foram úteis para vocês. E a gente se encontra. Eu vou passar para vocês meus contatos, tá? pãodasofi.com.br, esse é meu blog. E lá você terá tudo que você precisa pra gente comunicar, ok? Até logo!